Olá, seja bem-vindo a 420 Substratos. Eu sou André, jardineiro, cultivador e idealizador do canal. O vídeo de hoje é com Gilberto Castro. Gilberto Castro é ativista, paciente e tem o seu cultivo autorizado desde 2018. Ficou interessado no tema, né? Vamos assistir esse vídeo então. Primeiro, deixe o seu curtir aqui, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e bora pra live. O primeiro susto veio aos 26 anos de idade. Os médicos disseram que aos poucos ele perderia a visão e ainda deram mais 5 anos de vida saudável para Gilberto Castro. O designer não se conformou. Foi atrás da informação e descobriu que através de uma planta ele poderia tratar de forma eficaz a esclerose múltipla. E através da cannabis, ele abandonou a cadeira de rodas e está hoje firme e forte fazendo um ativismo. E desde 2018 ele tem autorização para fazer o seu cultivo pessoal. Hoje está aqui na 420 para a gente conversar um pouquinho sobre ativismo, cultivo pessoal e habeas corpus. Bora lá? E aí, Gilberto, beleza? Beleza, mano? Joinha, André? Tudo jóia. Nossa, eu Vamos tô aqui, cara. da hora aqui. E Ó, o volume ficou melhor aí. Tá carregando. tá ótimo. Eu não queria que ele caísse Tá no me meio. ouvindo bem? Tá A da hora. galera aí fala também, ó, dá um alô pra gente aí se vocês estão ouvindo legal, se tá tudo certo aí na conversa, se a transmissão tá boa. Eu resolvi, olha aí, derrubei um negócio precioso. Pera aí, só um minutinho. Eu resolvi que hoje eu ia fazer ela aqui na natureza, né? Vou até dar um tour aqui para vocês verem. Eu tô na área externa aqui, ó. Ah, muito mato, muito verde. Tô aqui. Saí de dentro de casa hoje para fazer essa live aqui fora, né? E falta uma luzinha aí, ó. Dá uma luz aí para você. Você tá bem ó, meio no escuro. Joga ela um pouquinho para frente aí do rosto. Oi, tudo bom? Uhul. Aí, gente. Não é o caso. Só o Gilberto que tá no escuro, né, gente? Mas ele já chega aí. Atrás aí ficou Ah, você vai acender a vela, eu entendi. É por isso que tava no escuro, né? a tela. Acenda a vela aí, então, para dar essa clareada aí no assunto. E aí, Gilberto, você viu, cara, como que tá louco esse mundo nosso, mano? Cada dia aí essa reviravolta aí de lei, vai, não vai, vai, volta. Essa última aí, essa notícia da apreensão aí, que foi mó engraçado, cara. Eu nunca vi tanto comentário, né? Dentro de uma notícia assim também, os caras pegam duas plantinhas de nada desse tamanho assim e coloca lá como uma apreensão para servir de exemplo, tal, né? Então teve vários depoimentos aí, acho que a galera se posicionando, né, com algo que é real, independente aí do passado da pessoa, de como é lá, mas uma abordagem com o cultivo. Eu acho que esse cultivo é o grande absurdo do Brasil ainda, né? Tipo, estudar o Uruguai, estudar os outros países e não ver o que realmente está facilitando a vida das pessoas, né? Um exemplo vivo é você. Eu fico muito honrado de ter te conheci lá no curso, de saber a sua história. Eu já acompanhava ela pela internet e tudo mais. Agora ver, conhecer, conversar com a pessoa realmente é diferente. Eu admiro muito, assim. A minha luta é bem mais simples, né? Eu tenho um pensamento de vértebra, então é uma dor bem mais suave, é outro nível de enfermidade. Mas só ali no curso mesmo eu pude ver várias pessoas assim com situações muito diferentes, né? As mães que frequentavam e tudo mais. E a gente não deixar um acesso fácil para essas pessoas é uma crueldade, né? Agora eu até escrevi uma carta para o deputado dizendo, né, velho? Falei, poxa, vocês vão propõe uma lei que vocês vão baratear aí quase R$ 1.000 num produto que vai continuar sendo inacessível, né? Se baratear R$ 1.000 no negócio, ele vai ficar R$ 1.500. Vai continuar sendo inacessível para a grande maioria que precisa e não consegue se tratar, enquanto que as associações conseguem fazer o custo do mesmo medicamento a R$ 200, É uma planta, não é? né? Então fica
fácil, né? Uma planta e não precisa, assim, de grandes coisas para a extração, para fazer, né? Então é uma coisa que fica barato, né? Fica fácil, né? E a indústria tem medo disso, e todo mundo tem um pouco de medo. Que nem essa lei mesmo que eles soltaram agora, né? Pô, assim, eu até entendi o lado deles, tentar fazer uma coisa que não deixe espaço para o cultivo, né? Para tentar fazer a lei passar, né? Mas, de novo, vai ser uma coisa que vai passar e não vai mudar nada para ninguém, né? Não vai resolver o problema É, de ninguém, né? Então, isso é saco, né? Tô cansado de ver essa história, né? Muitos anos já, sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa, né? Eu já vi a Soninha pregar sobre a cannabis e parar. Já vi aquele lá que faz comentário na Globo, lá, qual que é o nome dele? Eu sempre chamo ele de traidor. O Gabeira, né? Que ele falava também Gabeira. muito sobre a cannabis, né? Quando ele chegou lá no governo, ele parou de falar no assunto, né? E meio que tô vendo de novo acontecendo, né? Legal, já fiz até, participei de palestras dele, né? Já foi muito conversado sobre esse negócio do autocultivo, a necessidade disso, né? Para poder ser uma coisa abrangente, para as pessoas poderem plantar, né? E para a gente parar de ver também esse negócio ridículo de um cara com duas plantinhas magras lá, pequena, numa terra que eu olhei e falei, essa terra, essa planta nem vai crescer, né? Verdade. né? E muitos assim, né, meu? E sem contar a galera aí de periferia, né, que é pego e tudo. Eu acho que assim, o ajuste da lei vai realmente mostrar se tem um lado humano ou se não tem, né? Porque o que a gente vê hoje é uma segregação muito grande. Então, o cara, não só em relação de cultivo, até com porte mesmo, né? Hum, A flexibilização que hum. teve da lei em 2006 foi bacana? Foi. Então, mas só que caiu muito ainda a cargo da interpretação do juiz, né? A interpretação do policial e de tudo mais. Então acaba que um monte de gente pobre mesmo é que acaba indo para a cadeia, né? Porque não tem condição de pagar um advogado, nem de provar. Aí eles falam, você tem que provar que você trabalha. Então a maioria da galera trabalha na informalidade. Como que vai provar que tem uma carteira assinada, às vezes, provar uma coisa ou outra, né? Então a gente vê que fica cercado. E, de novo, eu acho que essa proposta aí que o Paulo está tentando passar não foi a mesma coisa do Adib, um pouquinho melhoradinha ali, mas tipo a mesma coisa praticamente, né? Tá tirando de fazer no ambiente indoor. A única grande diferença que eu vi foi essa. Tirou a obrigatoriedade de ser no indoor para ser no aberto, mas para ser para os agros, né? Para a agroindústria, né? Então essa galera só tá brigando atrás de dinheiro. Então assim, e o político correndo atrás de onde o dinheiro paga, né? Os que tentam correr para correr por causa da briga do dinheiro mesmo. Acho que é pressão interna mesmo. Os caras, ó, se você for aí vai ser muito impopular, né? Tem essa história do ser impopular e os caras mudar a política toda. Né? Então, aí eu acho que é complicado. Uma política que o Ticão sempre falou com a gente, falou assim, já que não tem como o cara conseguir colocar você com uma quantidade muito pouca, todo mundo faz. Ele foi a dica dele. Falou assim, todo mundo faz, porque se todo mundo tiver plantinha, não vai ter como os caras prender todo mundo e provar isso, né? Porque agora acho que o grande divisor de água seria se eles colocassem realmente uma quantificação para isso, né? Como separar essas pessoas, né? Sim. Coloca isso em lei que você já vai resolver boa parte do... Porque, assim, as pessoas que estão precisando de medicamento, ela não está precisando fazer 3 litros de óleo por mês. De maneira alguma. Né? Ela vai fazer uma quantidade ali, tudo é baixa produção, é uma coisa que, por exemplo, em casa você tem boldo, você tem manjericão, você tem essas coisas, você tem até, tipo, a Comigo Ninguém Pode, que eu tenho uma aqui do lado, que pode matar, né? Mas E essa outra é perigoso mata, essa é planta. verdade. É impressionante. Ela mata. E está vendida e É, vende em qualquer banquinha, né? Então, assim, eu acho uma incoerência muito grande. E aí a gente está aqui, né? A 420 facilita, assim, o cultivo em casa de horta, de tudo, de flor. Então,
E partir dessas ações pequenas. Acho que juntar todas essas ações pequenas, né? Quando o padre Ticão diz isso, ele não fala para todo mundo virar traficante ou para todo mundo ficar fazendo grandes plantações e nem nada, mas é se cada um fizer um pouquinho e mostrar que esse pouquinho realmente não é prejudicial, não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que realmente ajuda, né? E outra, respaldado, né, gente? A gente fez o curso lá, o curso era pela Unifesp, com o Carline, patrono do curso, que é o cara que pesquisa, continua a pesquisa do Barata Ribeiro, que começou lá antes de 1950, e ele continua essa pesquisa até hoje. Então, assim, na hora que você vai ver artigos pelo mundo, você vai ver que tem vários com citação do Carline, né? Então, assim, é muito embasado. O que a gente fez lá foi muito sério, né? Durante 4 meses, assim, aprendendo essas coisas, Hum. tá? Eu acho que vai ter uma vitória aí, né? Mas agora é um degrauzinho, né? Eu acho que tem que Sim, pressionar. eu tenho a impressão que essa vitória vai vir mesmo pelo povo, vai ser com as pessoas plantando mesmo o seu pezinho, aí que vai normalizar. Porque com o Estado É verdade. não dá para contar mais. O Estado ele está praticamente contra o povo, eles estão a favor de uma minoria, né, de pessoas sem escrúpulos, com ideias atrasadas. Parece que a gente está passando pela Inquisição, né? A gente tá uma galera, parece que tá a nossa galera meio já no iluminismo, né? E tá o pessoal lá preso na Idade Média, né? Parece que tá acontecendo uma coisa louca por aqui, né? E eu acho Ah, que. então E a saúde, né, mano? É a saúde de todo mundo, é a liberdade de poder plantar no quintal, né? Então eu acho que tem que todo mundo plantar mesmo. Eu prego isso daí, ajudo quem me procurar, né, com informação, né? Deixei o negócio de desligação aí, é o povo mesmo, né? Assim, o Estado não dá para contar agora mesmo. O Estado só tá preocupado em enfiar cloroquina na galera. é verdade. Essa cloroquina aí produziu demais. E, Gilberto, fala uma coisa aí pro pessoal que está assistindo, porque eu acho que pode ter alguém que não conhece a sua história, não viu nada, e contar um pouquinho como que foi esse começo, né? Porque você é um dos poucos, né, que agora passou um pouquinho de 100, né, o nosso número de pessoas com habeas corpus, mas ainda muito pouco, né, pelo tamanho do Brasil e pela necessidade que muitos têm, né, do medicamento e do uso. Então, conta aí como que foi a sua trajetória aí e o que te mantém nessa luta aí bonita que a gente leva até hoje. Valeu. Não, eu vou fazer um resumo, né, do começo, né? Meu nome é Gilberto Castro, né? Eu tenho vários vídeos na internet, né? Eu faço ativismo já da cannabis medicinal desde 2010, mais ou menos. Eu tenho o primeiro vídeo, acho que foi em 2011 que eu fiz com o Grow Room, né? E eu tenho esclerose múltipla, faço uso medicinal da cannabis, né? Inclusive, se não fosse para cannabis, o médico tinha me dado 5 anos de vida útil, né? E eu tava realmente de cama, tava de cadeira de roda, né? Tava ruim pra caramba, tô muito melhor hoje. Inclusive, a dicção tá muito melhor, né? E eu procuro ajudar outras pessoas com problemas de saúde também a encontrar o caminho, né? Eu brinco que eu prego a palavra de Já. A palavra de já. Não só o uso medicinal, mas como todos os usos, né? Eu acredito que nem tem uma diferença, como não existe, né? Eu acho meio errado falar uso medicinal, uso recreativo. Eu acho que tudo é um uso terapêutico, né? Então, várias pessoas, cada um usa para um motivo, né? E o motivo é um bem-estar, né? E é meio por aí que eu faço o ativismo, né? Acredito que o ideal para todo mundo poder ter acesso, para todo mundo ter facilidade a plantar, né? Não deixando de lado as associações que são muito importantes, né? Por exemplo, eu mesmo tenho muita dificuldade em plantar. Inclusive, um dos motivos eu sempre faço é sempre facilitar o meu grow, o meu cultivo o máximo possível, né? Mas a associação eu acho essencial porque cultivar é uma técnica, né? É uma coisa que você precisa de atenção, precisa estar com a planta, né? Você precisa cuidar de terra, né? Deixa eu dar uma desligada aqui no descanso de tela. Posso voltar daqui um segundinho? Que a tela fica desligando Pode. toda hora. Bom, só... Um cultivo de tomate, entendeu? É um cultivo muito simples.
Estou explicando aqui que é uma coisa simples, né? A gente já cresceu com isso, né? Então, assim, em vez de fazer aquele boldo para curar a ressaca, a gente está fazendo algo para manter a nossa saúde. Eu concordo com você que esse uso. Nossa, a transmissão ficou ótima agora, hein? Ah, ficou. Não, agora ficou 3D, ficou outra coisa. Tinha alguma coisa que estava meio pegando no seu sinal aí. Mas Hum. ó, continua lá, eu só estava falando a mesma coisa aqui. E eu acho que é isso, Gilberto. Tem que facilitar mesmo. E é uma coisa simples de se fazer, né? A gente cresceu com isso, cresceu fazendo boldo em casa, cresceu fazendo salsinha, cebolinha, né? Por que não? Analisar, né, de criança, né, na escola, você aprende a colocar um feijão no negócio de água para aprender a soltar raiz, né? E nunca foi comentado sobre a cannabis, né? E é uma planta de um uso milenar, né? Uma coisa que foi escondido o uso há 100 anos só, né? Então a gente tem uma parte aí da nossa vida aí foi escondido um produto que é um bem da humanidade, né? Não tinha que não tem nexo alguém chegar e falar, não, isso daqui vocês não vão poder plantar. É da terra, a terra trouxe muito antes. A humanidade já convivia com isso, né? Sempre conviveu, né? Inclusive, existem muitos cientistas que dizem que a nossa evolução é uma coisa que está junto com a evolução da planta, com a evolução dos cachorros, né? Que nem o Siddhartha de Ribeiro mesmo fala, né? Sim. Ó, pesquisando ali sobre cannabis, eu vi uma coisa muito interessante, assim, do que eu descobri. As pesquisas, em muitos países, tem várias pesquisas relacionadas a cannabis, e elas tendenciosas, né? Elas são para provar alguma coisa que o governo quer, sabe? Colocar na lei. Então, isso foi feito durante muito tempo, né? Agora a gente tem uma entrega massiva de pesquisa depois dos anos 80, 90, até agora, falando justamente o contrário, né? Eu digo que até antes disso, de 1960, 70, já estava começando a ter um bloco muito grande. Então tem aquela história que por mais que a galera tente, a verdade vem à tona, né? Então, assim, a ciência, ela prova por fatos, né? O que que é realmente bom e o que que não é. O que que ajuda e o que que não ajuda, né? Então, acho que por fato de ser um remédio já não é uma discussão mais. Eu acho que a nossa grande discussão é quando que nós vamos poder se tratar de uma maneira simples, né? Por exemplo, um paralelo que colocaram esses dias é o café, açúcar, tabaco e a cannabis, né? A maconha. Vamos ver aí qual que provoca morte, qual que vai provocar grandes enfermidades. Você vê que a maconha, ela não entra no rol disso, não chega a produzir esse efeito. E com muita pesquisa, né? Hoje em dia os caras vão lá na frente do Planalto e falam que é que não tem pesquisa. Tem sim, tem bastante, né? Se precisar a gente mostra, né? Eu ofereço direto, falo, ó, gente, se precisou de pesquisa, pode pedir, eu vou atrás aqui, eu tenho. Se eu não tiver, eu pego mais aqui e te mostro, né? Tá aprovado, demais. E como que foi você cultivar a primeira vez, assim, a sensação de fazer o seu remédio do início ao fim, e aí ver que com ele mesmo que você fez na sua casa, você ficou legal, sabe? Ficou bom, conseguiu ficar com menos dor. Como que foi assim o seu primeiro lote? Na verdade, assim, o problema do primeiro foi o como fazer a coisa, né? Eu tentei com um produto com fertilizantes químicos, o primeiro, né? Sim. Errei tudo, tudo, do começo ao fim. Fiz tudo errado. Mas mesmo assim deu uma flor, né? Uma florzinha maravilhosa, muito melhor que prensado. Nossa, que diferença. Mas eu lembro na época foi com o Peters, nossa, um fertilizante muito ruim. Quer dizer, hoje o Plantipródio tem o pessoal tirando muita flor legal dele, né? Mas na época eu errei tudo, né? Mas tirei minha flor pro meio, vi, nossa, que é um caminho ótimo para isso, né? Só que eu tinha dois, três vazios, né? Me deu praticamente flor para cinco baseado. Eu falei, né, preciso aumentar a quantidade de vaso, né? É. Mas é maravilhoso como plantar, assim. Você se desgruda de todo um esquema, né? E tem um produto muito melhor, né? Um produto.
né? Assim, eu até brinco no começo, eu falava, não, é outro produto, né? Prensado é outro, né? A É, cannabis que cultiva é uma planta mesmo, nossa, tem um cheiro maravilhoso, todo mundo que você traz para dentro da sua casa, que você abre o grow e mostra, olha aqui a planta, a pessoa muda o estigma da maconha, né? Então, não era isso que eu pensava. A pessoa pensa maconha, pensa aquele quadrado marrom, né? Que não tem nada a ver é, com a verdade, mas não, foi imposta por causa do proibicionismo, né? é verdade. E agora, assim, uma coisa que eu vejo que acontece com vários cultivadores, né? Que a época que eu cultivei também foi assim, né? Você pega o primeiro, você faz, geralmente, 90% dá ruim, né? Dos caras que eu entrevistei, conversei assim, não, saiu assim, teve que fazer ajuste. Mas não é muito legal quando você tá, por exemplo, você fez o primeiro, mas fala qual que é a sensação agora, porque essa geralmente é muito ótima. A sensação do seu terceiro cultivo. Não, Em então, relação entre o terceiro para o primeiro. não, você vai pegando a manha, né? Um sai o dobro do último, né? E cada vez vai melhorando mais, né? A sensação é É ótima. isso mesmo. Ter só pegar seus buds, você ver suas plantas, você saber com que você está cuidando das pragas, né? Você saber o que você está cuidando da planta, né? Isso daí empresa nenhuma vai dar nunca isso, né? A empresa quer usar o fertilizante mais econômico, quer usar o veneno que vai servir para mais pragas, né? Eles não se preocupam também muito com a saúde das pessoas, né? Como você se preocuparia, né? É. Uma das coisas aqui do solo, nesse caso, é de usar só produto orgânico. Então, eu quis fazer só orgânico, né? Que é uma mistura que você pode fazer na sua casa, você tem como fazer, é acessível, né? Eu já Uhum. fiz vídeo falando onde que tem as coisas para a galera ver e comprar tudo. E sair do químico, né? Porque é pesado. Você errou na dosagem, então assim, se vai uma dose a mais, você não sabe quanto que aquilo pode fazer de ruim para você, né? Então assim, o que a gente vê em pesquisa tudo é que causa mal, né? Um fertilizante químico em grande quantidade, porque você acaba tendo que usar um pesticida também um pouco mais forte, né? Não, você Então, muda o sabor, né? O que mais não vai estar mudando aí, né? para quem já cultivou e viu também, sabe que tem sabor o fertilizante químico do matéria orgânica, né? E como que foi para você, assim, passar do químico para orgânico? Foi sucesso? Ainda, eu comecei no químico, né? Porque eu aprendi no Grow Room, né? As primeiras coisas que eu aprendi sobre cultivo, sobre cannabis, foi no Grow Room. Aí comecei no químico. Todos? E do químico, sempre, né? Para isso é foda, né? Assim, o William acertou muito nessa. Não, E o aí William foi referência. Ele e é. virou aprendizado. Como eu começo a ver que aquele cheiro que você sente quando você faz, sempre faz a mistura, sai na planta no final, por mais que você acerte tudo, seja tudo redondo, sempre tem um gostinho daquele fertilizante, né? E você não sente esse gostinho no orgânico. O orgânico você sente uma coisa mais completa, né? Você sente uma quantidade maior de terpenos, né? Você vê no próprio cultivo, né? No químico tem hora que a planta solta muito terpeno, né? No orgânico não solta tanto terpeno assim. Você vê que você sobra para a flor final, todos aqueles terpenos que muitas vezes o pessoal fala, o grow tá cheirando pra caramba, né? A planta tá soltando terpeno, né? Não é tão legal isso daí. Eu percebi nos vários cultivos que eu fiz isso daí. O orgânico, Entendi. Tem uma diferença mesmo. ele não rende tanto, não dá um bud tão grande como daria um químico bem feito, né? Mas dá um sabor que você não vai ter também no químico, né? Eu acho que o É, químico vai ser usado pela indústria quando instalarem os remédios aqui, por causa do rendimento, né? Mas eu quero a opção de poder ter o meu remédio do orgânico, de um esquema mais na terra mesmo, porque eu sei que a ciência ela não é completa, né? A ciência que a gente tem, a gente acha que conhece algumas coisas, né? A medicina mesmo, a gente vê, é muito atrasada. Ela conhece algumas doenças, mas uma grande maioria das doenças elas não têm nem ideia de como tratar, do que fazer, né? Eles não sabem que existe um sistema Né? O sistema endocannabinoide não está ainda sendo ensinado na faculdade, né? Descobriram há pouco tempo.
né? Isso é o que as médicas falaram, né? Eu vi aquela doutora Paula Stella e outros falando que eles não têm, né, nada, todos os médicos, né, inclusive que deram aulas pra gente, eles falaram, a gente não tem nada disso na academia. Então, assim, é por conta que a gente está indo pesquisar mesmo. Eles não têm nenhuma indicação nem nada, tudo isso por causa do proibicionismo, né? Tomara que já mude agora nessas próximas turmas, mas eu vi que o processo é bem demorado, sabe, para incluir essas coisas no currículo e tal. Então, assim, para entrar em grade mesmo ainda vai demorar um tempo. Mas É, isso é o que vai fazer realmente o tipo mudar a consciência, porque daí você muda o tratamento desde o início, né? Da pessoa na academia já saber que aquilo é muito benéfico e saber como trabalhar isso, né? sim, Então os médicos hoje a gente tem. é Como? o primeiro teste terapêutico, né? Não o último, né? É verdade. Hoje, Então, os assim, é um que teste. mais conhecem o esquema, que estão mais nesse conhecimento, né? Ainda estão como... Não é a ideia, né, do seu primeiro tratamento, né? Alguns poucos médicos já veem isso, né? Mas, assim, é um tratamento natural que não poderia faltar, né? Junto com muitos outros, né? Analisar qual a alimentação da pessoa, né? Ver todo um completo da vida, né? Mas a cannabis como medicamento é uma coisa que devia ter fácil para todo mundo. Só colocar no vaso, o que sair você pode usar, né? Sem ter medo, né? Qualquer grower que começa a plantar, né? Começa a ouvir uma sirene na esquina, já gela o coração, né? Eu me lembro quando eu plantava e não tinha habeas corpus, né? Então isso é realmente, você fica tenso, né? Porque qualquer coisa é complicado. É 15 anos de cadeia, né? É uma cadeia pior do que assassino, né? Que parece que pega 7, né? Impressionante, né? Tem o político corrupto nem pega cadeia, né? Alguns pegam cadeia domiciliar, né? Pega a tornozeleira e fica trancado em casa, né? É, impressionante. Tipo a quarentena, só. É. É difícil isso mesmo. Agora você falou uma coisa do cultivo orgânico e do FET, da relação do tamanho, tal, do rendimento. Isso aí é uma questão que todo dia tem perguntas e tudo mais, porque para render o pessoal quer que rende, quer que rende. Eu fiz vários cursos, fui participando do monte, eu tenho as minhas entradas do fórum lá do Grow Room, elas são de 2015, são bem antigas, né? É. E aí, eu tava lá, foi o aprendizado, né? Até chegar a fazer um curso de um cara chamado Dr. Sativa, que ele falou assim, a gente tem que ter um equilíbrio, o equilíbrio que vai dar o bom rendimento. Não adianta você trabalhar com melhores fertilizantes se você não tem uma luz suficiente. Não adianta ter a luz suficiente se você não circula o ar suficiente, né? Então, assim, ele Nem falou, me tem faz. essas são três coisinhas que são simples, que a gente já faz intuitivamente com as outras plantinhas de horta. Você vai procurar um lugar arejado para plantar, para tudo, que é a mesma condição que você tem que fazer quando você leva para dentro de uma casa, porque é o caso de fazer, né, indoor, né, justamente por tudo isso, de ter que esconder e tudo mais, e também por questão de não ter espaço nas cidades mais, né, então o indoor é uma solução mesmo, mas é levar toda essa condição externa para o ambiente interno, né? E esse conjunto que vai dar uma boa planta. E assim, a, a planta orgânica, eu prefiro 1000 vezes. Porque você Não, sabe tudo que você colocou ali, o sabor, né? Por só- mais que não. E assim, a diferença é muito pouca também de tamanho. Se você usa as condições ideais mesmo, ela vai crescer. sim, né? Não dá diferença, não. Com certeza, você já vai tirar uma quantidade. E eu vejo muito aqui, assim, a gente está fazendo experimento aqui em casa, eu e a Drica, de comprar muita coisa orgânica, né? E eu tenho reparado que as frutas, no geral, elas são um pouco menores, mas, por exemplo, uma cenoura normal, ela tem um gosto meio amargo. A orgânica é doce, né? É outro sabor. É mais ou menos a Eu mesma coisa que falo, eu percebo na cannabis. eu falo que é o isopor. Saiu do orgânico, fica meio isopor, sabe? Fica aquela coisa assim, tá cheia, mas sem graça.
É isso mesmo a diferença. Então, assim, a gente tem muito mais nutrientes por centímetro cúbico, né? Vamos colocar. No alimento orgânico é isso. Na planta orgânica é a mesma coisa. Você vai ter muito mais nutriente por centímetro cúbico, né? Porque ela está sendo. É um treinamento do metabolismo dela, o orgânico, né? E o fertilizante é um pouco uma maneira de enganar isso, né? É tentar dar os nutrientes sem fazer a planta trabalhar para desenvolver a capacidade de pegar aqueles nutrientes. Então, com o orgânico, ela tem esse equilíbrio que ela faz, administrando os nutrientes que são naturais para ela, faz ela ficar forte, né? Então, eu vejo isso no metabolismo, porque eu vim da educação física, né? Sou formado em educação física. Então, assim, e estudei fisiologia. Então, a fisiologia diz muito isso. Então, essa combinação, assim, você tem uma coisa de fortalecer o seu sistema para o seu sistema poder atacar melhor e se defender. Que é o caso da cannabis, por exemplo, no tratamento da sua doença, né? Que Uhum. ela fortalece o sistema para ele aguentar e também reduz a dor. Então, trabalhar de dentro para fora é muito melhor. E é isso que a gente faz no cultivo orgânico, né? Você dá condições da planta poder se desenvolver e por ela mesma ter a capacidade de pegar mais nutrientes e a coisa de ir cultivando. Aí várias técnicas, né? Um vídeo que eu achei muito legal que eu vi esses dias na internet, e que eu não sei se você fez assim, é de orientar de fazer vários transplantes, né? Por que de fazer os transplantes? Porque assim, no primeiro, vamos ver, eu já fiz 4 a 5 transplantes até o fim, né? O primeiro, assim, várias plantas, até um manjericão também, você vai ver que vai ficar lotado o vaso de raízes, né? Aí Uhum. você transplanta para um outro pote, um pouco maior, essas raízes que estão ali naquele bloco vai ter um monte de saída de novo e elas vão começar a fazer a mesma coisa em outra camada. Então, assim, quando você chega no quarto, você garantiu, por exemplo, que você tem raiz por todo o vaso, né? E onde tiver terra, nutriente, estiver circulando ali, ele vai pegar. Quanto Uhum. que com uma planta no vaso final, ela não vai desenvolver tantas raízes assim. Também tem uma coisa dela desenvolver raiz, é que vai acabando a terra, acabando o nutriente, ela quer pegar, ela vai começando a crescer as raízes para tentar pegar mais. Então, ir transplantando de vaso em vaso, eu vejo que é uma coisa sensacional para vários cultivos, né? E muitos cultivadores, mesmo assim de automática, que é uma planta que já pode ir no vaso final, preferem fazer vários transplantes para estimular mais a raiz. Porque é isso, né? Você está dando condição dela pegar, você está aumentando a boca dela, né? Para ela comer o bolo. Eu não sou tão bom como grower assim, né? Na verdade, eu sempre fiz o mínimo que foi o máximo que dava para conseguir a flor, né? Então, minha média, assim, foi 2 transplantes. Eu tenho testes que eu fiz num vaso só, que eu tive planta. Inclusive, foi aquela colheita que eu tenho a foto que a Drica fez, né? Legal. Tem Essa o... foto que a gente usou na divulgação. Foi tudo, essa foto aí. Foi tudo sem transplante aquilo lá. Eu comecei na terra, né? E a hora que eu virei para a flora, eu comecei a usar aditivo orgânico. Comecei a usar biobis com... Foi uma mistura que um amigo meu, bro orgânico, me arrumou, que tinha melaço e tinha umas coisas para orgânico, né? Mas eu nem sabia direito o que que era, né? É. Assim, eu sou meio pegando a manha da questão do cultivo mesmo, né? Tô melhorando, né? Vou tentar agora o esquema de rega por baixo, né? Para ver se facilita ainda mais minha vida, mas eu quero com solo orgânico e ter certeza do cultivo associativo que vai me garantir, né? Na verdade, né? O meu cultivo aqui é só na verdade é um gosto meu, né? Eu cultivo porque eu já estou viciado em cultivar, né? Então, É muito bom, né? É uma é, relação muito boa. né? Mas eu Cara, é não muito terapêutico. mas eu não quero ter que depender do meu cultivo para ter o meu remédio, né? Eu preciso da associação também, né? Eu acho que uma coisa que não dá para citar várias vezes que, né, precisa ser abrangente esse esquema do cultivo hoje, né? Assim, meu ativismo, eu acho que eu não paro enquanto não chegar a planta voltar a ser uma planta, né? Que nem o
o artista lá, esqueci o nome dele, o Zanon, ele fala, né? A planta é domínio da humanidade, né? Tem que voltar a ser domínio da humanidade, né? Mas o patrimônio, né? Mas o no total a gente vai indo de passo em passo mesmo, que é o que tem para hoje, né? É Hoje verdade. sai completamente. O... Não, imagina, que isso, mas a gente volta numa coisa que é tão óbvia, né, cara, que tipo, pra gente que está aí encabeçando, pesquisando, no meu caso eu estou na pesquisa, eu vou entrar na pesquisa de novo, né, vou produzir mais artigos de referências, né, e conseguir, assim, pedir artigos, né, para os caras, então, olha essa história interessante. Teve o pessoal falando de artigos que, tipo, esquizofrenia e maconha, porque ela tem tem assuntos mais polêmicos, né? Então falam que causa esquizofrenia e tudo. Aí eu fui ver os estudos, então os estudos estavam meio estranhos, né? Não tinha grupo controle e tal. Aí eu achei um dos caras. O estudo ele É, tem que ser completo lá, isso é legal de comentar. Eu tenho estudado muito assim em cima dos estudos mesmo, né? O estudo você sim, o estudo normalmente esses estudos são pequenos, né? Estudo para confiar, você tem que precisar ver uma grande quantidade de pessoas, né? Vários casos, né? Esses estudos, por exemplo, saiu há pouco tempo atrás, né? Na notícia que a cannabis podia causar câncer de próstata. Aí você vai ver o estudo, na verdade é uma junção de muitos estudos desde 1973 que comprovam que a cannabis não pode dar câncer, né? Que ela dá uma ação orgânica que a próstata parece que deu uma diferenciação que eles dizem que pode vir a causar o câncer, mas nunca causou. Você vê o estudo é isso, né? Então é uma vários cientistas tentando provar que traz câncer e não conseguindo, né? Isso daí você vê que o quanto que ela é poderosa medicinalmente, né? Você vê mesmo é, o cara com a ciência que eles têm, tentando fazer dar, não consegue, né? Pesquisa encomendada. verdade. Você falou de câncer, velho, de pesquisa, eu lembrei de Israel. Israel, eles estão bem avançados no sistema entre pesquisa e cura e tudo mais relacionado a cannabis. Uma coisa interessante que eles descobriram lá, por causa da reação ao câncer mesmo, e de ver de aplicação em vários casos, né, e ver que uns resolvia, outros não, outros nem davam nada, eles descobriram que há cepas diferentes para cada tipo de câncer. Então, para câncer de próstata, tem uma cepa que vai atingir, vai conseguir dominar aquele câncer. Para câncer de ovário, de outra região, já é outra cepa. Então, tinha algumas mesmo que, tipo, você estava administrando por um câncer um tipo de planta e ela resolvia. E na outra pessoa que tinha um outro câncer, ela não fazia nem efeito algum. Uhum. Então eles conseguiram diferenciar isso, mas como que a pessoa vai conseguir fazer isso? Só com pesquisa, né? E lá eles estão investindo bastante. Ah, hoje em dia eu fiz um curso medicinal que teve há pouco tempo, o Senabis, né? E lá eles estavam falando que hoje eles já estão fazendo um exame para traçar o DNA da pessoa, para ver qual o DNA da planta que vai se aproximar aquele DNA. Também tem o uso de pessoa para pessoa, né? Como a pessoa adquire aquele medicamento, né? Então é uma coisa que está engatinhando ainda, né? E, infelizmente é uma coisa que as pessoas vão descobrir, né? Nem todos vão ter a sorte, que nem eu, de conseguir descobrir qual é esse trem, qual é o meu caminho para o meu tratamento, né? E a ciência está indo de passo em passo também, né? Por isso que a indicação é para a pessoa mesmo enfiar a cara e ir atrás, né? Porque ninguém melhor do que a pessoa para saber o que é melhor para a pessoa, né? Você vai pesquisar, né? E hoje em dia está mais fácil ainda de você conseguir acesso, né? A pesquisa e tudo. Sim, tem muito. E eu achei super difícil, assim, né? Eu achei de conseguir alguns artigos. Aí eu vi uns americanos que fizeram um estudo, né? Confrontando aquele que eu estava vendo de esquizofrenia. Falei, pô, eu queria ver esse artigo. Você só vê na internet só o resumo, né? Você não consegue ver o artigo inteiro. Eu falei, poxa, e tem que pagar, né, cara? Eu entrava lá e tinha que pagar o site americano e tudo. Eu falei, poxa.
tinha o e-mail do cara. Eu falei, vou mandar o e-mail pro autor, né? Vamos ver se ele, né? Quem sabe, né? Cara, o cara me respondeu e me mandou o artigo. Eu fiquei super feliz. Não paguei, mas eles fizeram isso, né? Fez 2 grupos controles, então para relacionar a hereditariedade e tudo mais. Aonde que eles chegaram no ponto? A esquizofrenia é desencadeada muito mais por hereditariedade do que qualquer outra coisa. Porque gatilho, falar que é gatilho, sabe o que é gatilho para esquizofrenia também? A gente vai encontrar que é bebida, é estresse, é susto, muitas coisas pode desencadear, né? Então, É assim, um gatilho sim, né? Lembrando, o sim, THC pode ser o gatilho sim, né? Para 9% das pode, pessoas. É muito pouco, pode, né? Porque qualquer outro gatilho é muito mais abrangente. sim. E mais acessível também. É. E mais acessível. Aí uma outra coisa que eu vi também muito legal, que tipo, vou até procurar para ver se eu encontro novamente na internet. Sabe que antigamente era o VHS, né? Então era um vídeo que foi transportado do VHS para virar YouTube. E de um médico, isso vídeo de 1978, por aí. Quando eu estava nascendo, o médico estava falando isso. Olha o que que ele estava respondendo sobre esse assunto, porque quando você vai procurar, né? Eu fui procurar o assunto de esquizofrenia. Ele falou, meu, se aqui, depois do Woodstock, que era a referência dele de quando o pessoal começou a fazer o uso, né? De lá para cá, o uso aumentou tantos por cento, a gente vem acompanhando o desenvolvimento de quadros esquizofrênicos e não aumentou nada, Eu vi né? esse Então não tem como a gente fazer uma relação de uma coisa que se mantém na mesma média que sempre esteve e uma outra que está aumentando e falar que isso está desencadeando. Ele falou assim, com uma análise simples de dados, sem entrar em pesquisa de grupo controle, a gente já vê que é difícil de afirmar que tem uma relação direta. Inclusive, eles colocaram na Super Interessante, naquela edição histórica que eu saí, né? Eles colocaram essa fala desse médico. Não é? Então, Estudo. Hoje já tem até estudo que não tem nada a ver. Tem a ver a pessoa com tendência à esquizofrenia procurar cannabis como medicamento. Isso tem a ver pra caramba. Né? E que as pessoas deviam ter conhecimento, então, vou procurar uma raiz CBD para você, por esse problema, precisar do o CBD ser legal. No caso, para todas as outras doenças, precisa da planta completa. O THC é muito importante, ele não pode faltar. Né? é. O que se fala hoje em dia é mesmo de não ter essa separação, né? Que é isso também é um grande entrave político, né? E a margem que eles têm para discutir e demonizar, né? Falar que uma substância dela é do mal, sendo que a gente sabe que para várias coisas não é do mal, principalmente para quem trabalha com dor também, né? Tem um nível dela que não é, você precisa. Então assim, tem outras enfermidades também. E uma das coisas loucas que descobri do THC é que ele se une às células do nosso corpo saudáveis e dão uma ajuda para ela, né? E as células que não são saudáveis ele também menospreza. Então ele ajuda nessa nossa renovação celular. E é um cara tão demonizado que os caras falam: o THC é o grande vilão, é o psicoativo, por isso que a gente não pode liberar, né? Que vai ter uma fábrica de loucos na rua, né? Então, A palavra que os cientistas falam para isso, né, eles proporcionam a homeostase. Apesar de eu não entender direito o que é isso, mas é assim que eles chamam. a homeostase, ó, eu trabalhei bastante com a homeostase, e a gente trabalha ela em casa e não se liga muito. Sabe a bandejinha? Essa analogia é ótima para a gente entender a homeostase. Sabe a bandeja de gelo? Uhum. Quando você enche ela, você vai enchendo, ela tem a tendência a ficar todos com a mesma quantidade de água. A gente mesmo tenta fazer isso, né? Dar um equilíbrio. Isso é o equilíbrio da homeostase. Então, assim, tem uma média de que a gente tem que manter. Por exemplo, a temperatura é 36 graus e meio, a taxa de hormônio é essa, a taxa daquele hormônio, a taxa daquele e tal, tal, tal. E a cannabis, a maconha, o THC e todo o CBD e todo mundo junto, né? Quando entra no corpo, ele promove isso bastante também por causa do atraso de sinapse, né? Então por isso que fica um pouco mais lento e o corpo consegue dar essa equilibrada. Então é por isso que esse atraso de sinapse, que é só uma diminuição de velocidade,
Por isso que ela é ótima para todas essas síndromes convulsionantes, né? E esse equilíbrio. No máximo que ela vai fazer é fazer você dormir e descansar para recuperar. Imagina, a gente só recupera o corpo, só reconstrói células quando a gente está dormindo. Um dos efeitos que ela dá é fazer você dormir. E o outro é fazer você comer. Então, assim, Não, os efeitos colaterais são ótimos todos, né? o efeito colateral. Sabe que eu tive. A minha mãe usou cannabis num tratamento dela, mas já estava no fim de. Ela não conseguiu reverter muito, né? E uma das coisas que ela falou, porque ela estava tomando vários remédios por causa da atividade mental, né? E tal, e muito preocupada e tal, e antidepressivos e coisas fortes mesmo, remédios fortes psiquiátricos, né? Então ela estava assim numa depressão profunda, já vinha de vários anos com isso e tal. E aí ela fez o uso da cannabis durante alguns meses para testar também e ver como que ela se adaptava, né? Gostou. E uma das coisas que ela falou, tipo, que mais marcou e que para ela foi um grande efeito, foi ela falou assim: no outro dia a gente não acorda de ressaca, porque os remédios acabam com a gente. A gente acorda assim já destruído, cansado, não sabe o que fazer, tá, então, aí vem o remédio de novo. Mas com isso não. Tirou, acalmou, conseguiu dormir, descansar e acordava sem ter aquele efeito de ter tomado remédio. Ela falou isso, falou assim, ó, a gente parece que não tem ressaca, né? Quase não tem efeito colateral. Então isso é Eu muito bom. Para que você vai testar? Ó, ó a incoerência, para que a gente vai testar por última opção algo que não tem efeito colateral? Comprovado, que é muito difícil ter. Uhum. Não tem. Isso daí foi uma coisa que eu precisei bastante também. Inclusive, eu tomei muito remédio para conseguir dormir, né? Que a esclerose múltipla acaba com um certo ponto com esse detalhe. É um processo delicado do corpo que você dorme e acorda, né? É uma coisa que, com o remédio ele não faz você voltar a dormir, ele te desliga, é diferente. Você não acorda como se tivesse dormido, né? Você acorda como se tivesse ficado aquele espaço de tempo parado. E é diferente a cannabis, né? A cannabis ela te devolve o processo de dormir e acordar, que é um processo muito delicado. E esse negócio é fudido, né? Porque ninguém dá muita atenção, pá, não é uma doença ruim, mas quando você não consegue mais dormir, sua vida acabou. Você não consegue mais fazer as coisas direito durante o dia, não fica mais legal, né? Qualquer Eu acho que problema as pessoas é um problema. É, acho que as pessoas não têm muito uma clareza, assim, né? Se você puder explicar um pouquinho melhor agora, assim, o que que é, por exemplo, como que era o antes, né, de fazer o uso da cannabis e o depois. Porque essa noção, assim, de dor, de tudo mais, a pessoa eu vejo que a pessoa não leva muito a sério. E realmente é insuportável. Um corpo que não descansa, meu, é terrível isso. É uma agonia que a gente tem, que eu sei porque eu já acompanhei várias pessoas e os relatos assim, e dá para saber. Às vezes que eu tive que precisei não descansar, eu vi que a gente fica um caco. Imagina você pega uma carga de trabalho, né, com evento, com essas coisas, às vezes você vira um dia, vira outro, você vê que você fica um caco doente, não consegue mais responder as coisas direito, vai falhando tudo. Imagina uma pessoa vivendo uma condição dessa por mais de um mês. Sem dúvida. Não é? É. Como que foi? Fala aí pra gente como que era o antes seu, sua rotina e de agora. Não, e foi quando eu comecei o tratamento, né? Quando descobri a esclerose múltipla, né? Comecei com os remédios convencionais, né? E é horrível, né? Te leva ao pior momento, né? Você fica acamado, você não faz mais nada, né? Que nem eu falei, você toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para passar o dia, né? E você vai ficar acamado, você não é mais uma pessoa que conversa com outras pessoas, você vira um boneco lá que a indústria farmacêutica te deixa, né? E a cannabis não acontece nada disso daí, né? O problema desses remédios, principalmente nas dores neuropáticas, né? Que a cannabis é excelente, né? Porque eles não resolvem as dores neuropáticas e os problemas das reações adversas aparecem todos, que são problemas estomacais, problemas mentais que dão na cabeça por causa de efeitos que eles têm, né? Remédios, mesmo você tem que tomar muito remédio
né, para anticonvulsionante, mesmo você não tendo convulsão, porque eles misturam com outros remédios para dores neuropáticas, acabam não funcionando e todas as reações dos medicamentos somados aparecem, né? Então, você é um tratamento que chega a ser desumano, né? Eu acho que as pessoas não tem que chegar no tratamento desse daí, porque de repente numa hora que não dá mais para fazer mais nada, né? Mas a primeira coisa que tem que se tentar é a cannabis, né? Porque a diferença que eu vi é absurda, né? Em relação aos medicamentos, o antes e o depois foi, né? Eu não estaria aqui hoje, né? O médico me deu 5 anos, né? Isso já faz 20, né? Se ele, Guerreiro. ele lembre de mim. Ai, cara. Ali eu conheci pessoas, né, lá no colegas nossos de curso, né? Era bom, tinha vários, né, que eram pacientes ali no curso, isso que era muito legal. E da pessoa falar para mim que ficou 4, 3 anos de cadeira de roda pelo excesso de convulsões que tinha e essa coisa louca, né? Porque os remédios que se tomam muito fortes, eles, em geral, isso todos falaram, você acaba ficando muito mais louco porque o efeito colateral dele na cabeça é insuportável, né? E não controlava as convulsões. Esse que Uhum. é o mais louco, né? Eles tomam um monte de remédio, a pessoa fica dopada, né? Porque fica meio sem noção mesmo, você vê, e meu, é o que você falou tudo, é desumano, né? Você vê que tem um medicamento que a pessoa toma, é questão de dias. Os relatos são muito, muito surpreendentes, porque é questão de dias a pessoa passa de um número absurdo de 60, 50 convulsões para 3, 5, 2, passa a não ter, em alguns casos já, Sim, tá? as Então, histórias são muito loucas. A medicina não consegue chegar nem perto, né? Assim, a distância, o problema é essa grande distância, né? Que a gente chega a falar, nossa, é um milagre uma criança que era para morrer com 13 anos está com 16 em escola normal, né? E a gente vê muito isso daí, tem muito, assim, é uma coisa muito legal do ativismo, é ver as pessoas que descobrem por causa de vídeos meus, por causa de informações que descobriram na internet e começam a fazer o uso, né? A diferença da pessoa também, que eu, quando usava os medicamentos convencionais e a partir da hora que começou a usar cannabis, né? Porque não substitui um medicamento pelo outro, né? A pessoa começa a usar cannabis e automaticamente os outros medicamentos vão saindo, né? Isso não é uma coisa que até dá uma certa dúvida, né? Que a pessoa, quando que eu tiro o medicamento normal, né? Não tira, né? Você continua, você mesmo vai precisando de menos, né? E a cannabis, pô, é uma coisa que muda muito a vida das pessoas, né? Você vê cada relato, né? Isso que é o grande legal do ativismo, é acompanhar as pessoas que falam, eu vi, comecei a usar, nossa, que diferença, né? Eu tava de cama, agora eu estou fazendo normalmente as coisas que eu precisava fazer. Muitas pessoas viram ativistas também. Muitas pessoas começam a importar óleo para repassar, né? Eu falo que somos todos traficantes, né? por enquanto, né? Todo mundo, né? Não tem, de uma maneira ou de outra, né? O sistema tá deixando assim, né? Então, Sim, tá aí, né? essas, Lutando. a lei é A lei é muito, muito cruel. O número de habeas corpus pela quantidade da população já diz tudo, né? Então, assim, esse número É, tão baixo. sim, são milhares de pessoas precisando e a gente tem 100 habeas corpus no Brasil todo, né? Sim. E tem habeas corpus por causa da luta de poucas pessoas, né? Que nem o pessoal da reforma, né? As associações que estão surgindo por aí, né? Mas Não, é o aqui no Brasil, né? É o que tem para hoje, né? Passinho por passinho, né? Mesmo sendo mas ó, mas a gente está dando passinhos, passinhos grandes até. Eu acho que de um ano para cá o que cresceu de movimento, de ativismo, até advogados, né, que se juntaram, né, para fazer o movimento todo, né, fora da reforma já surgiram outros grupos que estão surgindo aí. A quantidade de cursos e de pessoas, por exemplo, eu vejo pelo curso do Ticão lá, né? Uhum. Cada edição nova meio que quase dobra a turma, né? Então, assim, muitos inscritos, né? A galera agora online, fazendo aula para muita gente.
Então, acho que quanto mais informação correr, melhor vai ser para conseguir essa tão sonhada assim o autocultivo, né? A pessoa desmistificar isso, né? Então, um erro mundial cometido lá atrás, quem lê a história vai entender que foi só uma brigazinha de negócios, né? Por dinheiro e aproveitou, fez já a segregação, porque naquela época era todo mundo brigado mesmo, negócio de escravidão e de não aceitar o outro povo, a intolerância era bem maior, né? Então isso daí foi uma manobra política da época que o mundo inteiro abraçou e agora a gente está pagando esse preço e correndo atrás e vendo tanto de benefício que a gente deixou para trás. Que já tem relatos e tipo a história conta, né, de já usado medicinalmente, como indústria mesmo, como corda, como coisa, há muito tempo, né? Então assim, correr atrás de todo esse atraso vai ser o nosso futuro, né? Que está sendo o nosso presente agora, né? A gente já está, mas eu acho que evoluiu bastante, viu? Desde que eu usei e descobri que o negócio fazia bem pelo bem-estar, porque quando eu ficava sem, eu falava, nossa, tá meio esquisito, sabe? Começava a voltar dores e tudo mais. Eu sempre fui da atividade física, né? Então tinha muitas dores. E hoje você vê que atletas estão fazendo, em vez de usar anti-inflamatórios, outras terapias, tudo mais, usa produtos à base de cannabis. E não interfere em seu rendimento. Também não deixa eles dopados para ser muito louco, mas é um tratamento eficaz para dor. Eles falaram sobre Bom, isso no curso que eu fiz. Né? Os últimos estudos diz que não melhora e nem piora. Não dá diferença nenhuma. não tem uma relação, né, com ali, mas só que com a dor tem, né? É. Então, para ajudar a relaxar, a acalmar, a ter essa homeostase, né, estabelecida, ajuda de imediato. E a gente sente. E eu senti falta disso, né? No começo eu achava que era só um negócio, depois eu fui ver e bronquite, várias outras coisas, né, e, e aí encontrei outras pessoas também com problemas, né? Porque o negócio de atleta é que ele se machuca, né? Então, Uhum. assim, coluna, joelho, ombro, e às vezes fica uma lesão assim que você tem que carregar pro resto da vida. Tipo hérnia, né? Protusão, que é meu caso. Então, essas coisas assim, eu tenho que aprender a conviver com ela até o fim da vida. Mas eu vou conviver com ela tomando o quê? Diclofenaco sódico, né? É. Ou plantando uma planta no meu quintal, né? Entendeu? Então, tá aí uma coisa que, tipo, a gente pode, né? É incoerente não deixar, né? Então, É, o sistema ele acha que não vai dar lucro, né, você plantar, né, para eles. e não, e vai dar muito lucro, né? A gente está vendo aí todas essas respostas sendo respondidas assim, né? Rotineiramente. O cara fala, não vai dar lucro porque vai liberar para todo mundo. Olha o Uruguai ganhando dinheiro, exportando, É o que trabalhando lá dentro. agora, nesse momento, né, É, e tá todo assim, e tá aí para aprender, né? Tá dando dinheiro, vai dar dinheiro. O mais engraçado de notícia de dinheiro que eu vi foi quando na Califórnia, né, se não me engano, que foi liberado, né? E eles tinham uma lei lá que se arrecadasse muito imposto acima do que era o estabelecido, você tinha que devolver esse dinheiro, né? E aí eles estavam tentando mudar a lei porque eles viram já que o imposto sobre a cannabis ia bater lá em cima. Eles falaram, vamos mudar a lei para realocar esse dinheiro. Olha, o Instagram tá falando pra gente aqueles 20 segundinhos, viu? Aproveita aí para dar um tchau pra galera, já tá em 16. Já, meu. errado. Eu falei para você que é assunto pra caramba, não para. Não, aqui dá para conversar mais tempo, mas ó, 7 segundos. Valeu, Gilberto, muito obrigado de estar aqui. Tamo junto, irmão. Curtiu o vídeo, né? Então não se esqueça, siga o 420 também no Facebook e no Instagram. Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber novas notificações. Aperta, puxa, prende e passa.